Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. O tema desta manhã é luto em festa. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu te digo, levante-se." O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Senhor, abrimos o nosso coração a Ti, para mais uma vez ser tratado pela Tua palavra. Senhor, olha para nós e trate-nos com misericórdia, com Teu amor. Mostre para a gente verdades importantes, princípios importantes, para que a nossa vida espiritual possa ser conduzida, possa ser caminhada, possa ir na direção correta, Pai. Nós Te exaltamos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Na semana passada nós falávamos sobre Jesus acalma a tempestade. Muito bom quando a gente medita sobre os milagres, sobre os acontecimentos. E hoje nós vamos falar sobre Jesus ressuscita o filho de uma viúva, com o seguinte tema: luto em festa. Jesus havia passado um momento de ensinamento com os seus discípulos na cidade de Cafarnaum. Nessa cidade, um pouco antes, Jesus curou o servo de um centurião, realizou um grande milagre ali, restaurando então aquele homem. E uma grande multidão estava cercando ele em Cafarnaum, e ele caminhou em direção ao norte de Israel, próximo dali, a cidade de Naim. Ele saiu de Cafarnaum e foi até a cidade de Naim. A palavra Naim significa encantadora, e estava mais ou menos a 50 quilômetros de Cafarnaum, 9 quilômetros da cidade de Nazaré. E era uma cidade da região montanhosa do norte de Israel. Essa região ali, ela é uma região montanhosa. Então, aproximadamente era uma cidade de entre Cafarnaum até a cidade de Naim, em torno de 400 metros acima do nível, né, uma subida alta. Então, com certeza, andar nessa cidade, andar para esses lugares, exige, embora não fosse uma distância tão grande, mas a pé e ainda subindo. Mas mesmo assim, uma multidão caminhava com Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Jesus, por onde caminhava, ele ensinava, realizava muitas coisas. E era isso que estava acontecendo ali. E é interessante que Jesus, né, dá uma olhadinha aí no versículo 11, no finalzinho, Lucas 7, 11, vocês verem que assim: e com ele iam seus discípulos
e uma grande multidão. Uma multidão ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, por onde Jesus estava indo. E possivelmente relembrando tanta coisa que Jesus tinha feito, já tinham visto muitos sinais. E agora, no entanto, eles encontram na porta, quando chega na cidade de Naim, eles encontram uma outra multidão. E essa outra multidão, no entanto, não estava tão alegre quanto a multidão que seguia Jesus. Diz assim, ao versículo 12: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Interessante, duas multidões. Uma multidão acompanhando Jesus e uma outra multidão acompanhando uma viúva que agora estava perdendo o filho único. Então, a perda daquela mulher não era grande, não era pequena, aliás, era grande, né? A palavra viúva vem do latim vidua, que significa ser privado de algo, ou algo que ela perdeu, uma perda enorme. Naqueles dias, Israel, ser viúva, a discriminação era muito grande, ou seja, ela dependia, ficava vulnerável socialmente, dependendo das outras pessoas. E ali aquela mulher, ela, além de perder o marido, agora o arrimo da família, o filho que iria cuidar dela, também estava morto. Então a perda dela, ela estava perdendo o sustento dela, perdendo o amparo dela. E quando uma mãe perde um filho, estava perdendo uma parte dela, né? Porque família é isso. Família é um ambiente onde se tem alimento, onde se tem amparo, onde se tem companhia, onde as pessoas conversam, onde as pessoas dialogam. E ali ela estava perdendo. Era o filho único. Ou seja, então, irmãos, era uma perda significativa. Uma cidade com um nome tão bonito, encantadora, e agora um velório. E com certeza havia uma comoção geral, porque uma grande multidão estava com aquela mulher, sabendo a dor dela. A gente não sabe aqui pelo texto quanto tempo ela havia perdido seu esposo, mas o fato dela perder um filho único, agora ela estaria privada de muitas coisas, não apenas do lado material, mas principalmente do lado social. Que momento trágico, não é verdade? E família, tem momentos que nem sempre as coisas vão bem. Tem momentos de luta, tem momentos de dificuldades, tem momentos desafiadores na parte da família. Mas naquele dia, a multidão que acompanhava Jesus encontrou aquela multidão triste. Quando a gente olha para isso, a gente fica imaginando a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, que as coisas não acontecem por acaso. Ele estava a 50 quilômetros e de repente ele vai para essa cidade,
vai uma grande multidão, e essas duas multidões se encontram exatamente na entrada da cidade. Isto não é uma coincidência. Isso é um agir de Deus. Embora aquela multidão, naquele momento, aquela multidão triste, jamais imaginaria que iria encontrar Jesus Cristo, o Senhor da vida, ali na entrada da cidade. E muitos falam que eles carregavam numa espécie de rede, outros falam que, na verdade, a pessoa era praticamente embalsamada, envolto em tecidos de linho, colocado sobre uma madeira, e duas pessoas carregavam. Normalmente os familiares iam na frente e atrás ia uma grande multidão. Mas naquele dia, aquela família que estava naquele momento de uma forma desestruturada, ela teria um encontro transformador. Algo soberano iria acontecer. E realmente aconteceu. No versículo 13, nós vemos o princípio fundamental. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Quando Jesus viu aquela multidão, aquele velório, em primeiro lugar, Jesus sentiu compaixão. O fato de Jesus ter ido até aquela cidade, naquele exato momento, a gente consegue perceber a graça do Senhor. Vocês já repararam que na maioria das vezes é Jesus que vai ao encontro? O barquinho está perdido, nós meditamos esses dias, o barquinho está perdido lá no meio do mar, no mês de abril nós meditamos sobre isso, e Jesus vai andando e encontra o barquinho perdido lá no meio, né? Na cura dos 10 leprosos, Jesus também vai na aldeia e encontra, e ali realiza o milagre dos 10 leprosos. E isso tudo é graça. Jesus veio a este mundo e na forma humana, aqui está a demonstração da graça e agora a demonstração do amor dele. Ao ver, ele foi empático, ele sentiu a dor daquela mulher, naquela situação. Então, Jesus se compadeceu dela. O Senhor da vida, que é Jesus, naquele momento sentiu um amor muito grande, sentiu compaixão, se colocou no lugar dela e dá uma palavra maravilhosa para aquela mulher. Uma demonstração de carinho. Não chore. Quando ele diz para ela, não chore, ele estava dizendo, eu vou parar esse choro. Embora Jesus nos diga sua humanidade na ressurreição de Lázaro, ele chora também. João 11:35, e Jesus chorou. Em duas situações, quando ele ressuscita também, ele encontra Maria, que estava no túmulo chorando, e ele diz para ela também, não chore. O nosso Senhor tem essa frase maravilhosa que mexe conosco, não chore. Ele disse para ela, ou seja, seria o momento que o choro estaria sendo estancado naquele momento. Algo iria acontecer. O Senhor da graça estava ali. O Senhor naquele momento estava tomando posse daquela situação. Então, ele diz para ela, não chore. Meus queridos irmãos, aquele velório, na verdade, ele representa a humanidade. Desde a queda do homem, o maior adversário do ser humano é a morte. E é um grande inimigo. E a Bíblia diz que vai ser o último inimigo a ser vencido, a morte.
Nós, sem Cristo, nós pertencemos a essa multidão que acompanha o velório. Sem Jesus, é assim que as pessoas se encontram. Abra comigo a Bíblia, segura esse texto aí um pouquinho, mas abra comigo a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Eu queria destacar aqui alguns princípios para você ver como que é a humanidade. E eu, quando li sobre este milagre, eu me coloquei no meu período, no meu tempo, que eu não conhecia Jesus. Como que a gente vivia? Como que eu vivia? E como que nós vivíamos sem Jesus? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Nós também estávamos como aquele jovem mortos, até o dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Morto não sente nada. Nós não tínhamos força nenhuma para reagir diante do Senhor, não fosse o Senhor vir ao nosso encontro, como veio ao encontro daquela mulher. Dá uma olhada ainda em Efésios capítulo 2, versículo 12, que fala do nosso tempo antes de Cristo. Como era o nosso tempo antes de Cristo? Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse milagre aqui que Jesus faz para essa viúva, ele representa a história da nossa salvação. Estavam separados da família de Deus, sem esperança. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos essa liberdade como nós temos hoje, de falar com Jesus, de conversar com Jesus, de adorar o Senhor, de nos colocar diante do Senhor, até mesmo de chorar na presença do Senhor. Mas naquele dia, assim como aconteceu na minha vida, na sua vida, Jesus deu o primeiro passo. O primeiro passo é sempre da parte dele. Ele deu o primeiro passo. Ele foi até a cidade. Ele sentiu o amor. Eu queria dizer para você que Jesus sabe o que acontece na tua família e Ele está interessado na sua casa, na sua família. Este mês é o mês da família. Eu queria que você soubesse disso. Jesus, ele está sempre interessado na nossa família. Quando ele transforma num casamento água em vinho, ele está mostrando que ele não queria que o casamento fosse uma decepção. Jesus não quer que a nossa vida seja uma decepção. Jesus não quer que a nossa família seja estraçalhada. Jesus não quer que a nossa família sirva ao mundo, que os nossos filhos sejam condenados, destruídos. Não, ele sempre mostra a graça. Ele sempre mostra amor, Ele sempre tem uma palavra de libertação. O Senhor deseja que a nossa casa, ela não seja destruída. Aquela família ali, irmãos, esse sepultamento daquele jovem, na verdade uma família estava dissipada, estava em cinzas. A mulher era viúva, não tinha esposo. Já havia perdido a companhia do seu esposo. Agora estava perdendo o filho único. Ou seja, ela ficaria sozinha. A família tinha virado pó. Mas o Senhor não desejou que aquela família virasse pó naquele dia. Amém, irmãos? Jesus encontra, Jesus diz, não chore. Depois Jesus aproxima no versículo 14 e toca. Na NVI fala o caixão, mas seja a forma que for, naquele féretro, naquela urna, ou se ele estava envolto em linhos, ou se foi numa rede, a gente não sabe direito como foi, e que poderia ser dessas duas formas, mas o fato é que Jesus tocou. Quando numa casa Jesus toca,
algo acontece, amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus que vem ao nosso encontro e toca. Quando Jesus toca numa casa, irmãos, a tristeza vai embora. As coisas começam a mudar. Quando Jesus toca na vida profissional de alguém, quando Jesus toca no casamento, quando Jesus toca numa enfermidade, quando Jesus põe a mão numa situação trágica, as coisas vão transformar para a glória de Deus, o luto vai virar uma festa. E Jesus tocou, quando Jesus toca, as pessoas param. O nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele veio ao encontro, ele se compadece, ele está preocupado com o lado emocional daquela mulher, ele diz para ela não chore, e depois ele dá um toque, e depois ele dá uma palavra de ordem. Jovem, eu digo, levante-se. Uma palavra de ordem. Quando Jesus dá uma palavra de ordem, nos versículos anteriores, Jesus cura o servo do centurião com uma palavra de ordem. O centurião diz: eu não sou digno que você entre lá na minha casa. Mas diz uma palavra, Jesus disse, vai, e ele foi, quando Jesus dá uma palavra de ordem. Então aqui a gente vê o sentimento de Cristo, a graça de Cristo, a compaixão de Cristo, o toque de Jesus e uma ordem. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele curou os leprosos, ele deu ordem para o vento, ele é Senhor da tempestade, o mar se acalma, o vento se acalma. Agora aqui, neste milagre, ele dá uma ordem e a vida daquele jovem voltou, o coração voltou a bater, os olhos dele se abriram. Ele mesmo assentou por si próprio, né? Diz assim o texto, né? Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, porque a vida havia voltado. Amém, irmãos? Quando Jesus dá uma ordem, irmãos, e aqui a gente está relembrando, eu vou relembrar um pouquinho que nós comentamos na nossa lição hoje. Lição hoje da escola bíblica foi Filipenses capítulo 2, aonde Jesus, a Bíblia, o texto diz que Jesus se esvaziou. O dono do universo, maior que todas as coisas, diminuiu a ponto de caber na vida humana. E ele ainda assim é o Senhor da vida. Eu fico imaginando hoje, quando o texto diz assim, que ele já recebeu todo o poder nos céus e na terra, hoje, de forma gloriosa, amém, irmãos? Mas mesmo nos dias da sua humanidade tinha autoridade, Senhor da vida. Ele, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava mentindo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava enganando ninguém. E agora aqui, isso é demonstrado quando ele dá a ordem àquele jovem. Jovem, a ti te digo, levante-se. Naquele momento, quando Jesus, como Senhor, dá uma ordem, as coisas acontecem. E naquele momento, o jovem se levantou e começou a falar, e aí Jesus segura aquele jovem e o devolveu à sua mãe. A família que havia virado pó, agora foi reconstruída na autoridade do nome de Jesus. Quando as pessoas conhecem Jesus e colocam a vida, o lar que às vezes estava virando pó, estava sendo desfeito, às vezes é reconstruído. Eu já tive a alegria de acompanhar pessoas que até mesmo havia divorciado, voltou a casar com a mesma esposa.
O lar foi reconstruído, porque foi uma vida antes de Cristo, e agora havia encontrado Jesus. O Senhor pode realizar milagres no meio da família, amém, irmãos? O Senhor pode reconstruir para a glória dEle. E aqui Jesus estava novamente refeita a família. Agora aquela viúva poderia ser sustentada pelo seu filho, poderia ser amparada pelo seu filho. Agora a parte dela que havia morrido voltou a viver. Agora ela teria companhia nos momentos de refeição. Agora ela seria uma mulher sustentada perante a sociedade. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Agora eu pergunto para vocês, né? O que aconteceu agora? A multidão que chorava, a multidão do velório, permaneceu igual? Ou aquela multidão também foi transformada? Dá uma olhada, versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Aleluia. A multidão do choro foi mudada pela multidão liderada por Jesus. Às vezes, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós somos da multidão que segue a Jesus, amém, irmãos? E às vezes a gente encontra pessoas que fazem parte da outra multidão, como nós fazíamos. E nós não podemos perder a oportunidade quando alguém vem dizer assim: que igreja você vai? Quando alguém faz uma pergunta sobre a nossa igreja, quando alguém fala assim: você vai esse final de semana na igreja? Ora por mim. Quando um vizinho, um amigo, um parente pede, irmãos, é porque ele pertence a uma multidão e sabe que você pertence a essa outra multidão que pode transformar a situação dela. Então, nesses momentos, você que é um representante da multidão que segue a Jesus, sinta também compaixão aqui. Ore por essa família, interceda, porque o Senhor Jesus, a hora que Jesus dá a ordem, a hora que Jesus começa a agir numa casa, numa família, a situação se transforma para a glória de Deus, né? E agora, irmãos, a multidão triste foi transformada numa multidão alegre, e dizia: um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, e Deus interveio em favor do seu povo. Olha que frase bonita. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interviu em favor daquela casa, daquela família. Eu queria que você soubesse que Jesus está sempre pronto para intervir na sua casa, na sua família. Ele quer que você pertença à família que louva, a família que enaltece, a família que glorifica. Ele não quer que a sua casa, que a sua família fique só no momento de choro e de tristeza, né? E versículo 17 diz assim: e essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que testemunho, irmãos. A cidade de Naim fica no norte, Judéia fica no sul. No meio está a cidade de Samaria, na geografia de Israel. Mas é interessante que aquilo que Jesus fez, a transformação daquela situação, atingiu todas as cidades ao redor e chegou lá no sul. Imagine um milagre acontecendo no nordeste do Brasil, na região do nordeste, chegando aqui na região sul. É mais ou menos isso que esse texto aqui está querendo dizer. Né, que quando Jesus realiza uma coisa, outras pessoas ficam sabendo, outras pessoas são atingidas, outras pessoas também valorizam, outras pessoas entendem as boas novas quando Jesus põe a mão. Glória a Deus. Naquele dia, o luto transformou-se em festa. Eu queria dizer para você que Jesus está sempre disposto a fazer isso. Eu nunca me esqueço de uma das igrejas que eu congreguei. Um irmão, ele gostava muito de Isaías 41:10.
Não temos, porque eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra ou com a minha mão. Esse texto lá de Isaías 41:10. E ele sempre falava para mim no término do culto: pastor, Isaías 41:10. Eu falava: amém, irmão, Isaías 41:10. Então eu queria que você soubesse que Deus está sempre com você, que Deus deseja o melhor para a sua casa, para a sua família. Ele não te abandona, Ele te segura pela mão, como tocou naquele momento ali e mudou aquela história. Jesus deseja mudar aquela história. Tem situações que é muito complicada. Essa situação da morte aqui, né, desta casa, só por Jesus. Eu também me recordo de uma outra situação, numa das cidades em que eu morei. Havia um senhor e o apelido dele era Só por Deus. Porque ele vivia falando essa frase, só por Deus. As pessoas contavam uma história para ele e ele falava só por Deus. E de tanto ele falar essa frase, só por Deus, ele ficou conhecido na cidade por só por Deus. E inclusive ele morreu com 50 anos mais ou menos, não viveu muito. Mas ele era muito conhecido, um homem muito simples. Fazia serviços gerais, limpava terreno, fazia essas coisas. Mas as pessoas, quando eu queria falar, só por Deus, só por Deus. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, por que será que estão chamando ele só por Deus? Né? Depois me inteirei da história, só por Deus. Eu queria que você soubesse que tem situações na sua casa, na sua vida, que só por Deus. Seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na saúde, só por Deus. Mas eu queria dizer para você que esse Jesus aqui, que está aqui, que se manifestou lá na cidade de Naim, em Hebreus 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse Jesus não muda. Para aquele que confia nele, sempre haverá um não chore. Sempre haverá um não chore. Quando eu li esse texto aqui da mulher, Jesus chega para ela e fala, primeiro, sente a dor dela, a tragédia dela, a miséria dela, o sofrimento dela, e diz, não chore. Eu me lembro de Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 21, que é onde fala que, e também o Apocalipse 21, que nós lemos na última ceia, na ceia aqui, versículo 4, que naquele dia não haverá mais choro. Amém, irmãos? Aqui também tem um prenúncio de eternidade. Haverá um eterno não chore para aquele que confia no Senhor. Eu queria que você confiasse em Deus.